Shalom, shalom, saudações, como estão? Que bom encontrar-me com vocês uma vez mais, então bem-vindos, bem-vindos. Lembram que nós, da última vez que estivemos neste lugar, a cidade de Tel Be'er Sheva, a bíblica, ficamos exatamente nesta parte da entrada e não conseguimos entrar. O que nós vamos fazer hoje é diretamente entrar lá dentro e vamos percorrer e vamos conhecer com a Bíblia na mão tudo o que podemos aprender no dia de hoje. Lembrem-se bem, a última vez chegamos até este lugar, onde tivemos um aprendizado sobre o poço, sobre a água e tudo o que isso também implicava na época antiga, naquele tempo. E como nós, até hoje, podemos aprender muito com o que a Bíblia nos deixou escrito aqui. Então fiquem confortáveis, preparem-se, porque vamos entrar em um dos lugares bíblicos importantes nas Escrituras, onde Abraão, Isaac e Jacó estiveram neste lugar. Bem, é realmente bom que possamos estar, vocês sabem, depois de todo esse tempo de conflito que tivemos nos últimos dias em Israel. Estivemos muito limitados em visitar os lugares, então estou extremamente feliz que vocês estão me acompanhando novamente nesta oportunidade. E estamos em um dos lugares. Primeiramente, dizer-lhes que é o único lugar nas Escrituras que até o dia de hoje continua mantendo o mesmo nome como foi colocado exatamente naquela época. Ou seja, por exemplo, Jerusalém, seu nome foi alterado várias vezes, uma das cidades antigas também, Be'er Sheva. O lugar que estamos visitando é o lugar onde foi dado aquele nome uma vez e até o dia de hoje continua mantendo exatamente o mesmo nome. Não sei se vocês sabiam, mas este lugar se chama o lugar ou a cidade dos patriarcas. Por quê? Porque é o único lugar exatamente onde viveram tanto Abraão como Isaac e também Jacó. Os três habitaram exatamente no mesmo local. Agora há um grande tema, talvez uma grande confusão que vamos esclarecer hoje neste vídeo que vamos ter. Vamos esclarecer com as Escrituras porque muita gente diz Be'er Sheva e então vão para a cidade que está atrás desta parte antiga, que é a cidade moderna de hoje. E também há um poço. Muitos turistas que vieram e visitaram o lugar se depararam com um poço que dizem é o poço de Be'er Sheva, o lugar onde também esteve Abraão. E há bastante confusão, porque nós ensinamos aqui que aqui há outro poço. O mais importante é que, graças a Deus, temos as Escrituras que nos esclarecem. E como nós sempre vamos na linguagem original, e daí vamos tirar o que nos vai dizer. Vamos entender hoje o conceito do que é exatamente este lugar. Este lugar é chamado de Tel Be'er Sheva e a cidade moderna é chamada de cidade de Be'er Sheva. Dissemos anteriormente que um tel é composto por diferentes camadas. Conforme o tempo passa, diferentes povos vêm e conquistam, deixando o povo que conquistaram abaixo, e um tel vai se formando lentamente. Este lugar que estamos vendo hoje, como vocês podem ver aqui, tudo ao redor data da época dos juízes. Ou seja, o último que encontramos aqui é da época dos juízes. Nas Escrituras também vamos encontrar o conceito que diz sempre desde Dan até Be'er Sheva, o que nos quer dizer que esta era a zona sul, limite com o Egito, ou seja, a partir daqui já se ia para o Egito. E temos vários acontecimentos bíblicos aqui. Primeiramente, a história nos ensina que aqui Abraão dá a este lugar o nome de Tel Be'er Sheva, não Tel, mas ele dá o nome de Be'er Sheva. Tel virá mais tarde. Atrás de nós, ou seja, atrás de vocês, atrás da câmera. Hoje em dia há um povoado árabe. Esse povoado árabe conseguiu dar à cidade em que habitam um nome. É uma comunidade beduína e o nome que eles deram chama-se Tel Sheva. Agora isso é muito interessante, porque essa vila árabe, a menos de 1 quilômetro daqui, se chama Tel Sheva, quando na verdade a cidade se chama Be'er Sheva, que fica do lado oposto, onde vive o povo judeu.
E aqui onde estamos, estamos em um lugar chamado Tel Beer Sheva. Vamos ver, abrir as escrituras. No livro de Gênesis, quero mostrar-lhes algo antes de entrarmos diretamente na cidade. Gênesis, vamos ir a... Capítulo 21. Se você tem uma Bíblia em sua casa, seria bom que pudesse abri-la. Gênesis, capítulo 21. E vou para o versículo número 24. Você pode ler toda a história, mas para não tomar muito do seu tempo, vou tentar resumir. Mas você pode ler toda a história a partir do capítulo 21. Você vai descobrir que quando Abraão, na verdade, ele está saindo da região de Ur dos Caldeus, ele está indo para a região norte de Israel e começa a descer entre as cidades que descem até Siquém. Depois ele passará pela região de Hebron, terminando neste local. Mas, na verdade, antes de terminar neste local, ele continua descendo porque vai até a região do Egito, encontra aquele egípcio e também se encontra com o filisteu. Lembram que houve um acontecimento? Lá sua esposa com Abimeleque, depois eles dizem que voltaram para cá, mas naquele momento que se encontrava com Abimeleque, houve uma situação. Houve um tema de debate com o tema de sua esposa, né? A esposa de Abraão, que também era sua irmã, e uma situação ali. Você leia nas escrituras porque está bem interessante isso, mas olhe o que diz no verso 24, diz: E Abraão respondeu, eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tirado dele. Ou seja, para colocá-la em contexto, vamos para uma linguagem um pouco mais fácil de entender. Abraão tinha seus pastores, Abimeleque tinha seus pastores, e entre os pastores de Abraão haviam cavado um poço e descobriram que esse poço tinha água. Os pastores de Abimeleque vieram e brigaram com os pastores de Abraão por causa de um poço de água. Devemos entender que há alguns milhares de anos atrás a água aqui, era algo muito, muito importante. De fato, quando vocês caminham por todo o deserto do Negev, pela zona do Arabá, estima-se que 70% do território de Israel é desértico. E grande parte desse deserto tem aqui águas salgadas abaixo, uns 700 metros abaixo da terra. Tem água salgada. De fato, tem uma árvore bem interessante que Abraão planta porque está se alimentando dessas águas salgadas. Então, 27, vamos ao 26. E Abimeleque respondeu, não sei quem fez isso, nem você me informou, nem eu ouvi falar disso até hoje. Ou seja, Abraão vai e diz a Abimeleque, olha, teus pastores vieram e tentaram tomar o poço que meus pastores descobriram com água, e Abimeleque diz, o que você está dizendo? Eu não sabia absolutamente nada, não sei nem quem fez isso e nem mesmo sabia até que hoje você aqui está me falando sobre este poço. E diz que Abraão pegou 27 ovelhas e vacas e disse a Abimeleque, e ambos fizeram pactos. Então Abraão colocou 7 cordeiros do rebanho à parte, e Abimeleque perguntou a Abraão, o que significam esses 7 cordeiros que você colocou à parte? E ele respondeu que esses 7 cordeiros você pegará da minha mão para que sirvam de testemunho que eu cavei este poço. Por isso ele chamou aquele lugar de Beer Sheva, porque lá ambos fizeram um juramento. Eles firmaram um pacto em Beer Sheva. Então Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, se levantaram e voltaram para a terra dos filisteus. Aos 33, diz que Abraão plantou uma árvore de tamarisco em Beer Sheva e invocou lá o nome de Jeová, o Deus Eterno, e Abraão morou... Preste atenção nisso também, é muito interessante. Abraão morou na terra dos filisteus por muitos dias. Não diz que ele morou em Beer Sheva, diz que ele morou na terra dos filisteus. Se seguirmos o evento bíblico, iremos para o capítulo 22. E diz que o Senhor o que faz é, ele põe Abraão à prova e diz para ele pegar seu filho, seu único. E daqui o leve para um lugar na região do Monte Moria. Diz que daqui Abraão pega junto com seu servo, o menino pega a lenha daqui da área e eles vão. E no terceiro dia, Abraão consegue ver o lugar onde tinha que fazer o sacrifício para Isaac. Agora, a partir daqui, começa aquela conexão entre Beer Sheva e Moriá, ou seja, Jerusalém. Pela primeira vez, essas duas cidades entrelaçadas aparecem em cena. Desde aquele mandato do Senhor que diz a Abraão, vá para uma montanha, que quando chegar eu te direi, quando Abraão levanta seus olhos, diz que vê o Monte Moriá.
E lá é onde seria o sacrifício, o lugar onde mais tarde estaria o primeiro, o segundo templo, o lugar onde em algum momento virá o Senhor Jesus e reinará nesse lugar. Também na cidade de Jerusalém. Ou seja, veja como desde aquele tempo tudo já está conectado, até mesmo para o tempo futuro. Desde aqui onde tudo começou, aqui foi onde Abraão abriu seus olhos para os céus e pôde ver as estrelas. O Senhor lhe diz que sua descendência será incontável como as estrelas, e através dela todas as nações da terra serão abençoadas. Agora, Quando daqui saem e levam a lenha, lembre-se que havia algo no coração de Abraão que ele vai fazer, ele vai tirar para fora, ele dirá ao seu servo: subiremos, adoraremos e retornaremos. Eles não só iriam retornar ao lugar onde havia deixado o servo abaixo, mas também iriam retornar novamente a este lugar, porque a Bíblia nos diz que ele não morava neste local, diz que ele morava nos lugares ao redor. Atenção, isso é muito interessante. Nos foi dito que terminamos o capítulo 21, onde firmaram o pacto com Abimeleque. E diz que ele morou nas terras dos filisteus, ele não vivia aqui. Agora veja o que diz o capítulo 22. No final, termina tudo aquilo do evento no Monte Moria, e o Senhor lhe diz: certamente te abençoarei, verso 17. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. Tua descendência dominará os inimigos. Em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. 19. Abraão retornou aos seus servos e juntos partiram para Beer-sheva, conforme registrado na Bíblia. E o que diz depois? E Abraão habitou em Beer-sheva. Ou seja, que finalmente essa viagem para o Monte Moriá muda completamente a vida de Abraão. Uma pessoa que estava dando voltas desde Ur dos Caldeus, que tinha dado voltas por diferentes lugares. Onde ele ia, não podia se sentar. Montava uma tenda, ia embora depois de alguns dias, montava outra tenda, ia embora depois de alguns dias, montava outra tenda. Deus o chamou, dizendo: até aqui você chegou. Abraão tinha 100 anos quando isso aconteceu. Prestem atenção na caminhada, ele andou mais de 115 quilômetros para chegar lá aos 100 anos. Então, se há pessoas mais velhas me ouvindo, olhem, o Senhor ainda não terminou, o Senhor ainda continua cumprindo propósitos que deu há algum tempo atrás. E se você sente que está andando à deriva pelo mundo, ou se sente que sua vida está como em um zigue-zague e que não está centrado, em dado momento o Senhor vai te centrar e dizer: até aqui. observe, pare, olhe. É aí que o Senhor fala: observe, pare, olhe. E quando ele vem, Abraão vem, ele já deixou de ser um errante, ele já se estabelece e fica e habita na cidade de Beer-sheva. Ou seja, o propósito havia sido cumprido. Mais tarde, Isaac seguirá em frente e será sucedido por Jacó. Agora não sei se você prestou atenção, porque aqui na verdade este lugar é chamado de Beer-sheva, porque juraram um pacto. No idioma hebraico, Shivá significa juramento. Eles firmaram o pacto do juramento. Mais tarde, nas Escrituras, você também poderá ler ao continuar a narrativa de Gênesis. Nós vamos visitar outro poço onde o nome da cidade de Beer-sheva é dado. Certo? Pelo nome dos 7 poços. Este lugar se chama Beer-sheva, pois aqui foi feito um pacto por meio de um juramento, também conhecido como o Poço do Juramento. Mais adiante, teremos os 7 poços, que representam a cidade moderna de hoje. Essa cidade aparece em cena com Isaac, porque diz que mais adiante também há um encontro entre Isaac e Abimeleque novamente. Abimeleque propõe a ele fazer um pacto, como já haviam feito antes, prometendo não causar mal um ao outro. E diz que vêm os servos de Isaac e dizem: encontramos um poço. E a esse poço então Isaac chama de Sheva. E diz que desde então até o dia de hoje a cidade se chama Beer-sheva, ou seja, estamos falando de 2 espaços diferentes territorialmente. Um lugar chamado Sheva, por Isaac, que é a cidade chamada Beer-sheva, que está atrás das muralhas. Visitaremos Tel-sheva, além da cidade moderna, local nomeado devido ao pacto do juramento. Então até aqui nós aprendemos isso das Escrituras, o que as Escrituras nos dizem em relação ao nome. Agora vamos entrar diretamente um pouco mais adentro e vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o que esta cidade tem para nos ensinar hoje.
Bem, assim como acabamos de aprender um pouco sobre a diferença no tema dos nomes, espero que no futuro, quando vierem visitar, não estejam confusos. Vejam, nós temos aqui atrás, primeiramente, a entrada principal, atrás do poço, que seria uma entrada de uma época posterior, época moderna, mas a da época antiga, né? A que data da época dos reis, que nós temos aqui. Mais que nada, escavações arqueológicas. É exatamente onde estou parado, aqui, neste local. Olhem aqui. Como ele era visto naquela época. Reparem que havia 2 torres nesse local das torres. Vocês devem ter ouvido o conceito nas escrituras dos vigias. Os vigias eram onde eles subiam na parte alta para poder controlar quem estava vindo do lado de fora. Eram os que observavam, os que olhavam, como os guardas de segurança, eram aqueles que controlavam das partes altas da cidade. A entrada principal, isso é o que temos hoje, ou seja, teríamos esta como entrada principal, aqui acabamos de ver ali, e uma torre que se elevaria aqui à minha direita, e outra torre que se elevaria aqui à esquerda, assim que entrávamos na cidade daquela época. Olhem o que havia. Imaginem que estamos alguns milhares de anos atrás. E vocês estão andando pelo deserto e estão vindo da Zona Norte. Na Zona Norte, lembrem-se que estava o reinado, por exemplo, de Acabe. Lembram-se de Acabe? Havia um rei que enfrentou assim. Teve uma situação com Elias e os profetas de Baal. A propósito, exatamente algo que aconteceu em um encontro que Elias teve com os profetas de Baal no Monte Carmelo. A Bíblia nos diz que, após esse evento, Elias foi o mais longe que pôde. Ele estava na zona norte de Dan, o mais longe que pôde ir. E a Bíblia nos diz que ele chegou até Beer-sheva, ou seja, chegou a este lugar justamente com seu servo. E nos diz que daqui ele deixou o servo neste lugar, neste espaço físico, nesta cidade. E ele começou a dar uma volta na área do deserto. Agora, para onde ele foi nessa volta à área do deserto? A Bíblia menciona que ele foi para o Monte Horebe. Falaremos mais sobre o Monte Horebe, seu significado, localização, porque é pouco mencionado nas Escrituras e quase não aparece. Poucos sabem sua localização. Vamos falar em outro vídeo sobre isso? A Bíblia nos diz que Elias esteve lá. E então nós já sabemos o resto da história, onde o Senhor acaba falando com Elias. E acontece o que acontece com todo o profeta Elias e o profeta Eliseu mais tarde. E Elias se transforma em um grande profeta para o povo de Israel. Este lugar onde estamos aqui seria a praça principal. Ou seja, aqui, lembrem-se, acabamos de entrar pela entrada principal. Passamos o... Se tivesse que pagar impostos naquela época, provavelmente teria que informar de onde vinha e quem vinha. Nos davam a entrada para o lugar e quando entrávamos nos deparávamos com este espaço e automaticamente chegávamos a este lugar. Havia aqui um lugar, obviamente, onde estava o espaço para o responsável pelo local, o lugar onde ele poderia habitar. Chamemos ele de rei. Se ele tivesse que vir, tinha um espaço para o rei. É exatamente aqui. Esta era a rua principal naquela época. Obviamente não havia veículos, não havia carruagens, as pessoas caminhavam muito. Esta era a casa do governador. Se o rei viesse por algum motivo aqui para a Zona Sul, então aqui era onde ele teria que morar, neste local. Nós podemos entrar. Esta era a área dos depósitos, aqui estavam todos os armazéns. Tinham 3 depósitos para a casa do governador e a sala principal. Aqui quartos à nossa esquerda e aqui a sala principal onde estava o governador juntamente com sua equipe de trabalho e eles podiam, chamemos, ter suas reuniões e suas juntas. Lembrem-se que isso era parte do reinado de Israel daquela época e era o reinado, como as Escrituras nos dizem, desde Dan até Beer-sheva. Vamos sair por esta parte. Suponhamos que nós somos parte dos reis e dos governadores. Estamos dentro da parte principal. Sigam-me por aqui. Nós já somos isso porque diz que somos embaixadores do grande.
praça, rua principal novamente, e da rua principal estaríamos nos dirigindo a um dos lugares onde também a parte alta havia como uma torre. Se vocês podem observar ali. De lá podia-se observar absolutamente todos os arredores da cidade. Aqui muito perto estão os rios Hebrão e Beer-Sheva. Nós vamos visitar depois um dos lugares onde aqui havia algo chamado em hebraico Magaramai, reserva de água. Seria a tradução para o português onde se podia reter a água dentro da cidade. No caso de haver seca ou falta de chuva, aqui é um lugar onde não chove muito. Então no deserto não chove muito. Algo interessante agora que digo a palavra deserto, e ouça bem. Em hebraico se diz Bamidbar, Hadavar e Daber. Parece que eu repeti a mesma coisa no que eu disse. No deserto o verbo fala, ou seja, no deserto a palavra fala. Lembre-se, toda vez que você está em um deserto, a palavra fala. No deserto, Bamidbar, Hadavar e Daber. E quem é a palavra? O verbo feito carne. Lembre-se sempre disso. Que quando você se encontra no deserto, sempre preste atenção. Som audível como Elias, e no silêncio vem a palavra que vai falar na sua vida sempre. As Escrituras são incríveis, como o Senhor usa até os lugares físicos para nos trazer uma palavra e para nos lembrar que Ele sempre está presente. Vamos continuar caminhando por aqui. E vamos agora para a zona alta, para esta parte, para poder ver algo. Mas antes de chegarmos lá, vamos por aqui, porque nós temos muito para conhecer aqui. Mas também não quero roubar muito do seu tempo. Venha comigo por aqui. Por este lado aqui estou eu. Aqui havia uma parede, e nós vamos atravessar as paredes como deve ser feito. Este local é conhecido como a casa subterrânea deste lugar. Olhem ali a porta, parece que há portas abaixo, porque aqui também havia piscinas, ou seja, havia mikvé. É algo que também era usado por causa dos rituais de batismo, onde o povo judeu costumava realizar os batismos. Aqui havia o que é conhecido como a casa subterrânea, havia outros subsolos abaixo. E há algo aqui. Sabe de uma coisa? Vamos escalar? Vocês têm coragem de escalar? Vamos escalar por aqui, vamos chegar a este lugar. Estamos como cortando caminhos, vamos chegar a este lugar, porque... Quero mostrar isso para vocês. Obviamente, quando vocês vêm, tem que fazer todo o caminho. Eu estou cortando o caminho para vocês. Olhem aqui, rua principal. Reparem como a rua é cortada abaixo, mais rua. Por quê? Porque estamos sobre um tel. Ou seja, havia diferentes subsolos, ou seja, a cidade também ia para baixo. Por exemplo, o poço que tínhamos lá fora. O poço de água tem 69 metros de profundidade e a altura da torre está a cerca de 300 metros acima do nível do mar. Vou mostrar-lhes algo como era mais ou menos, não exatamente, mas como era aqui a Casa da Muralha. Lembram que havia uma parte nas Escrituras em outra cidade, não nesta, em Jericó, onde tinham espiões. E esses espiões dizem que entram na casa. Vocês se lembram do nome de uma mulher? Escrevam aqui nos comentários. Que passaram pela casa dela e ela os escondeu. Olhem, aqui estão as muralhas. Esta é a muralha. Repito, não estamos em Jericó, mas é um modelo de como eram as cidades naquela época. Reparem como a casa está colada na muralha, ou seja, aqui temos a casa, olhem aqui todos os restos de uma casa. Esta é uma casa, o que é conhecido como uma casa modelo Arbat Javim, e aqui temos a muralha, e reparem, venham por aqui, por este lado, venham por aqui, por este lado. Reparem que estamos em uma altura elevada, bem alto, e abaixo, bem abaixo de nós, estaria toda a muralha.
Hoje em dia, reparem em tudo isso, já não estamos alto porque tudo ao redor foi preenchido. Mas para que vocês vejam, tudo isso era parte da muralha. Então, quando alguém vinha de fora... Vamos até aqui para que vocês possam visualizar bem. Quando alguém vinha de fora, o que encontrava? Venham por aqui. Vejam toda essa parte profunda, para baixo, vocês conseguem ver. Aqui vocês percebem que isso não é uma montanha natural, mas sim o que é conhecido como um tel, algo construído após uma conquista e outra conquista e outra conquista. E finalmente, então, o que encontraríamos seria uma muralha. Reparem em toda essa parte de terra que temos aqui. Poderíamos encontrar a muralha. Diretamente à muralha. Estaríamos aproximadamente a uns 10 andares de altura. Ou seja, bastante alto estava a casa da muralha. Ou seja, tinha que escalar para chegar à casa. Vamos ver dentro do lugar onde estávamos dando voltas. Vamos chegar assim na área interna. Quem tem que subir sou eu. Vocês estão aí descansando. Então vocês estão tranquilos. Eu sempre digo a vocês que somos suas pernas e suas mãos. De qualquer forma, estão me forçando a minha decisão. Então, graças a vocês que me obrigam a sair e mostrar um pouco da terra de Israel. Além disso, para nós é um privilégio. Estamos na parte de cima da torre. Vale ressaltar que duas coisas. Uma, esta torre, obviamente, é uma construção moderna, mas o que eles fizeram foi tentar igualar a altura da torre original que estava aqui antes. A torre original que estava aqui antes era construída com este tipo de pedra. Vocês podem chegar para ver. Para ver aqui. Aqui estamos vendo a cidade na parte da... Em várias ocasiões também dissemos que aqui havia uma parede. Quando vocês olham à frente de vocês, por exemplo, agora, tudo como assim, como desordenado, não desordenado, como falta de construção. Porque aqui houve conquistas e conquistas e conquistas e conquistas. E o que eles fizeram arqueologicamente foi vir mais tarde e restaurar a cidade novamente. Exatamente, colocá-la onde estava a rocha anterior e assim, então nós temos o que temos hoje. Existem diferentes épocas de rochas, com variações em tamanhos, tipos de material e características específicas de cada período geológico. Olhem este modelo. Assim era a cidade naquela época. O que eu estava falando com vocês em hebraico, aqui vai uma palavra Jomá, é a muralha. Nós estivemos aqui. Exatamente nesta área aqui é onde estava a casa da muralha. Aqui estava a casa subterrânea, aqui. Aqui está a casa do governo, a casa do governador, a praça principal, o acesso, vejam as duas torres de entrada. O acesso, nós temos elas lá, a praça principal e isso verde. Por quê? Porque estamos falando de duas épocas diferentes, tanto o verde quanto o amarelo. O amarelo é a mesma muralha? Este verde já foi época posterior. E aqui fora se encontra o poço. Aqui estaria o poço, e aqui está a entrada e a água. Agora nós estamos nesta parte da altura e vamos chegar a este lugar. Olhem, este lugar é muito interessante, porque é onde se encontrava o que eu lhes disse, o Magaramai, a reserva de água. Olhem por aqui. Daqui entrava água na cidade, como acabaram de me ouvir, a água entrava na cidade e aqui a mantinham. 700 metros cúbicos de água para a manutenção de toda a cidade, no caso de haver seca aqui. O que estamos vendo aqui em uma paisagem assim, bastante distante, temos ali o que dissemos, a cidade Tel Sheva, na cidade beduína, hoje em dia. Árabes. Isto é um Magaramai, podem ver ali uma espécie de lagoa. Isso é um Magaramai, uma reserva de água moderna, diferente das da época. Hoje em dia são abertas e em muitos casos há criação de peixes e outros usos.
Ali há uma cidade judaica onde estão todas as árvores. A cidade de Homer é chamada por trás. Se continuarmos naquela rota, seguindo esses carros, por exemplo, essa rota que vai para lá, e se continuarmos, vamos refazer o trajeto de Abraão até o Monte Moriá. Porque de lá vamos chegar à cidade de Hebrom a Belém e de Belém a Jerusalém. E aqui à frente, o que vemos aqui, todas essas torres altas que se podem ver lá, ao longe, longe, longe. Nós vamos chegar e vamos entrar. Essa é a cidade de Beersheba, ou seja, a moderna cidade de Beersheba. Como vocês podem ver, há uma ponte próxima por aqui. Por ali passa o trem que conecta a cidade de Beersheba com o resto das cidades, até chegar ao norte de Israel, fazendo fronteira com o Líbano. Época posterior. Aprenderemos ao chegarmos à cidade moderna da era otomana que também existia um trem que a conectava diretamente a Istambul. Veremos mais adiante, há muito a aprender. Mais adiante visitaremos a moderna cidade de Beersheba e aprenderemos sobre o tempo moderno. E obviamente vamos poder ver o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Como até hoje, a cidade continua mantendo, como dissemos no início, mantendo o mesmo nome. E continua sendo luz para o resto das nações, das cidades aqui em Israel. É incrível o que está acontecendo em Beersheba, mas falarei sobre isso em outro episódio. Vamos lá. Olhem, vejam aquilo como um pequeno teto de, se conseguirem ver, como de cana. Aí está dividida a zona da água, a reserva de água está dividida em 3 áreas. Nós vamos entrar diretamente em uma parte que tem algumas escadas e vamos começar a descer. E depois vamos começar a saída da cidade. Mas na verdade vamos sair por onde a água entrava, então vamos encontrar a água se estivéssemos lá naquela época. Vamos começar a descer? E vamos entrar diretamente naquela zona. Enquanto continuamos andando, antes de chegarmos lá, quero mostrar isso a vocês, porque isso é muito importante. Lembram que no primeiro vídeo, a primeira parte que fizemos sobre a cidade, falei para vocês sobre o altar. O altar que foi encontrado neste lugar, que hoje em dia o original está no Museu de Israel. Parte das rochas que foram utilizadas nesse altar foram encontradas nesses lugares. Estes eram depósitos onde se guardavam alimentos. Possivelmente era tudo que tinha a ver com as pessoas do exército, os soldados, e aqui havia ânforas e um monte de outros elementos. E entre todos esses elementos encontraram neste local as rochas, parte das rochas que finalmente foram as que terminaram de restaurar e montar novamente. O altar que uma vez foi edificado foi erguido neste lugar. Então, para aqueles que não viram, não sabem do que estou falando, por aí vocês vão encontrar um link, ou abaixo vão encontrar um link para que vão e vejam a primeira parte de Tel Sheva. Essencial para que vocês entendam a correlação com a continuação deste vídeo. Então vamos por este lado, vamos continuar caminhando para a área onde queríamos ir. Bem, sabem que aqui está calor. Estamos no verão agora em Israel. E quando chegam aqui dentro, o que a maioria dos turistas quer fazer é entrar onde nós vamos entrar. Porque vamos ao coração da terra, ou seja, ao coração deste tel. Vamos entrar por baixo. E é incrível como a temperatura vai mudar. Talvez lá vocês não vão notar, mas aqui nós vamos notar, porque é para onde queremos ir para baixo. Agora, percebam que é muito perigoso descer, porque olhem, essas escadas são todas muito instáveis, não instáveis de perigo. São muito irregulares, uma rocha ao lado da outra, e até mesmo aqui, conforme continuamos a descer, vai ficar muito mais difícil. Olhem as paredes. Esta é o que se conhece na língua hebraica, é chamada de Mifalamaim. A tradução para o português, se tivermos que traduzir literalmente, teríamos que dizer fábrica de água.
Mas na realidade não funciona assim. Não seria o termo correto. Em inglês traduz-se como sistema de água. Um lugar onde o que mais se usava era atrair a água ou desviar a água de alguma maneira para que vocês tenham uma ideia para dentro da cidade. Lembram que houve uma época que havia um rei de Israel? O rei diz que voltou novamente ao povo judeu e o trouxe novamente ao Deus de Israel. Vocês aí vão escrever o nome que rei era, rei muito importante para o povo, e não era o rei David. E diz que ele enviou para desviar as águas também, e as trouxe para dentro da cidade para proteger a cidade. E que a água fique dentro da cidade. Caso os exércitos venham e o ataquem. Isso aconteceu em Jerusalém. Agora, este lugar, aqui na cidade de Beer-Sheva, o que fizeram foi algo bastante similar. Por isso que se chama o sistema de água, e acabam trazendo a água para que os habitantes da cidade de Beer-Sheva tenham o que finalmente nós falávamos de Magar Amai, a reserva de água. Agora vamos ver que aqui havia diferentes lugares onde a água era contida. Tenham cuidado, porque isso é alto. Bem, isso é alto, isso é baixo. E os que são altos aqui vão perceber se sou alto ou baixo. Tocam aqui, batem com a cabeça. Já apareci várias vezes aqui em casa com vários galos na cabeça, um de cada lado. Então tenham muito cuidado. Ok, olhem, a temperatura já mudou de uma maneira incrível. Aqui se sente bem agradável, como para ficar a descansar, tomar um cafezinho, como vocês estão fazendo aí em casa. Olhem aqui. Se guardava, era esta uma reserva. Exemplo, uma das reservas de água, aqui, vinha a água do lado de fora do rio Hebrão, precisamente entrava por um canal, ou seja, como uma espécie de túnel profundo. Por fim, a água terminava neste setor. E aqui eles tinham reserva de água para toda a população, estima-se 700 metros cúbicos, ou seja, aqueles que conhecem metros cúbicos sabem que estamos falando de uma quantidade incrível de água. Se nós estivéssemos naquela época e tivéssemos que entrar neste lugar, então vocês não estariam me ouvindo falar como estou falando, mas estariam ouvindo como... Por quê? Porque estou debaixo da água. Ou seja, tudo isso estava coberto de água. Na verdade, quando aqui não há muita iluminação, mas olhem para este lado. Eu já estou avançando. Há rebocos na parede muito profundos e aqui podem ser vistos. Aqueles que trabalhavam aqui trabalhavam com as mãos e vejam como rebocavam. Percebem? Ficam as marcas das suas mãos aqui, em todos esses setores. Parte D. As mãos daquelas pessoas que estiveram trabalhando neste setor. Aqui havia mais uma reserva de água em outro espaço alto. A quantidade de água que poderia entrar em todo este lugar, e era uma água que estava escondida das pessoas de fora. Aqueles que vinham queriam guerrear e queriam conquistar, ou queriam lutar, ou queriam cercar os cidadãos pelo lado de fora, finalmente não conseguiam. As pessoas ficaram sem água, pois tinham sua reserva aqui e podiam permanecer no local. Meses, até mesmo anos com o tema da água. E lembrem-se, como eu disse várias vezes, que aqui não chovia muito. Bem, olhem, acabamos de ter um problema técnico ali. Esse grupo. A câmera que estava lá atrás, a câmera se foi, perdemos a câmera, então temos isso aqui na frente. Desculpe, porque o som não é o mesmo, a imagem seca não é a mesma, mas graças a Deus, já estamos... Olhem, apenas a alguns metros da saída do local. Vou dizer que vocês não perderam absolutamente quase nada. Vamos sair daqui e vou me despedindo de vocês. E nos encontraremos em um novo episódio. Aqui em Israel, vamos continuar explorando Israel. Lembrem-se que estamos saindo daqui. Eu disse por onde a água entrava. Olhem aqui, a água entrava por esse lugar. Aqui ela era desviada e finalmente estava entrando aqui. O que finalmente se transformava na reserva de água para os cidadãos. Começamos a subir
Novamente, e estamos chegando à parte da saída, onde quase começamos. Permitam-me, antes de me despedir de vocês. Espere, vou tirar isso. Porque sim, aqui faz calor. Mas graças a Deus saímos de lá nos refrescando. Bom, obrigado de verdade por ter nos acompanhado, por ter estado conosco no dia de hoje. Para mim, novamente, é um privilégio que tenham estado conosco. E nos vemos em um próximo episódio. Daqui, de Passeando por Israel com a Bíblia em mãos. Compartilhem se este vídeo foi uma bênção para vocês e nos vemos muito em breve. Deus os abençoe. Obrigado por ter estado, Shalom, Shalom, desde Israel, a terra da Bíblia.